É o seguinte, galera, o Danilo se despediu lá na Juventus. A partida contra o Napoli marcou a despedida de Danilo da Juventus. Nas próximas horas, o zagueiro viajará ao Brasil para assinar contrato de 2 anos com o Flamengo, com opção de renovação por mais um ano. Embora tivesse a possibilidade de seguir na Itália jogando pelo Napoli e até mesmo renovar o contrato com a Juventus, Danilo decidiu encerrar sua trajetória na Europa e está de volta ao futebol brasileiro e tem tudo apalavrado, acertado para ser jogador do Flamengo com contrato válido por 2 temporadas. Particularmente acho uma contratação, óbvio, falando sempre sobre o jogador. Para mim, alto nível, prateleira, futebol brasileiro, prateleira de cima. Eu vou dar minha opinião se foi uma boa contratação ou não depois que eu souber os valores. Ah, o Flamengo não está pagando. Está pagando sim, um alto salário e luvas. E é isso que a gente precisa entender antes de opinar. Mas sobre o jogador, repito o que eu já falei em outrora, é um jogador absurdo, jogador de alto nível, embora já tenha 33 anos, teoricamente uma idade mais avançada no futebol, mas é um jogador que se cuida bastante. E então tenho certeza que dentro de campo vai ajudar. Mas, sobre a minha opinião, espero ter acesso aos números e aí sim depois eu vou soltar a minha opinião em relação a essa contratação. Vitão continua na mesma, tá? Antes que me perguntem aí nos comentários, o Vitão continua na mesma, o Flamengo mantém a proposta, empresários conversando com o jogador e também com o Internacional, mas sem nenhuma grande novidade. Vamos falar agora do jogo Flamengo Volta Redonda, vitória por 2-0, estreia do Flamengo na temporada, e foi um domínio histórico, segundo o SofaScore. Na partida por 2-0, o Flamengo teve 77% de posse de bola e 689 passes certos. Foi a partida com maior posse de bola e o segundo jogo com mais passes certos em toda a base de dados, segundo o site especializado em informações e estatísticas, o SofaScore. E também na partida contra o Volta Redonda, Eric Pulgar completou 108 passes. A equipe adversária inteira, Volta Redonda inteiro, completou 105 passes no total, contando com titulares e reservas, 16 jogadores. Caraca, o Pulgar ontem jogou muita bola, tá? Inclusive é um jogador que eu acho que a gente vai sentir falta quando ele deixar o Flamengo. Eu acho que ele só tem um defeito, leva muito cartão amarelo. Fora isso, não tem o que falar do Eric Pulgar, um baita jogador que o Flamengo tem no elenco. E depois do jogo de ontem, sábado, lá em Brasília, o elenco desembarcou aqui no Rio de Janeiro, 11h30 da noite, e não teve descanso nesse domingo não, pelo contrário. Às 9 horas da manhã, os jogadores se reapresentaram ao técnico Felipe Luiz e iniciaram a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que vai acontecer nessa quinta-feira, jogo que vai marcar a estreia do Flamengo no Maracanã nessa temporada. Provavelmente casa cheia, embora tenha tido aí uma polêmica de ingresso, depois o Flamengo voltou atrás após a repercussão negativa. A ver como que será essa situação no decorrer da temporada, é óbvio que a gente vai ficar de olho nisso, mas para esse jogo aí, tudo normal, tendência de casa cheia para a torcida dar as boas-vindas ao elenco na temporada 2025, lembrando que no domingo o Flamengo já tem, digamos, uma final, né? A Supercopa do Brasil contra o Botafogo, jogo que vai ser lá em Belém, vale taça e vale dinheiro também, porque é uma premiação muito boa. No outro vídeo a gente comenta essa situação. Porque, por falar em dinheiro, sabe quem pode render dinheiro ao Flamengo? 4,5 milhões de reais, o Carlinhos, que está deixando o Flamengo. Ontem à noite, por volta de meia-noite, eu soltei essa informação com exclusividade nas minhas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, porque eu recebi a informação ontem, logo depois da gravação do vídeo, que eu soltei hoje de manhã, e o Carlinhos está indo para o Vitória. Lembrando que no dia 6 de janeiro, o perfil no Twitter chamado Bastidores Fla soltou a informação do Vitória querendo Carlinhos. Na ocasião, o presidente do Vitória negou, falou que não, que ele tinha sido oferecido, que não interessava. O tempo passou, ou seja, 20 dias depois, que hoje é dia 26, e o Vitória é próximo de anunciar a contratação do Carlinhos. Procurei o presidente, ele justificou dizendo que na época o Carlinhos não estava em pauta, não queriam o Carlinhos. Com o passar do tempo, com a dificuldade de conseguir um centroavante, o Carlinhos entrou em pauta, foi uma opção barata para o Vitória, porque vai ser um empréstimo de graça, eles só vão bancar o salário do Carlinhos, que é um salário baixo. Gente, o Carlinhos ganha cerca de 60 mil reais, é um salário baixo, se a gente for falar de futebol brasileiro. Óbvio que para qualquer pessoa que está aí me assistindo, 60 mil reais é um salário absurdo, mas para o futebol isso é considerado um salário baixo. E o Vitória vai assumir o salário dele, pega o jogador de graça
e põe uma opção de compra de 4,5 milhões de reais. Isso quer dizer que, ao término do empréstimo, se o Vitória quiser comprar o Carlinhos, tem que pagar ao Flamengo 4,5 milhões de reais. Eu acho que para o Flamengo é maravilhoso, maravilhoso. O Flamengo não queria o Carlinhos. E outra, gente, não é pela postura do jogador, porque o jogador sempre foi comprometido, não é nada disso, não é nada disso. Vontade nunca faltou, é técnica, falta técnica. E sejamos francos, eu falei desde o primeiro dia aqui no canal, vocês estão de provas, o Carlinhos não tem futebol para jogar com a camisa do Flamengo. Respeito a história dele, uma história linda, de superação, inclusive. Eu vou sempre torcer pelo Carlinhos, cara, uma pessoa sensacional. Mas no Flamengo, ele não tem futebol. Tanto é que o Felipe Luiz logo identificou isso e não queria utilizá-lo. Agora o Flamengo, entre aspas, consegue se livrar do Carlinhos. Ele está indo para o Vitória em breve. E tem jogadores afastados do elenco que não vão treinar com os demais jogadores porque não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Um deles é o Carlinhos, o Flamengo botou. Na verdade, eu vou até ler aqui a nota do Flamengo na íntegra para vocês. Nota impressa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no centro de treinamento Jorge Elal e terão à disposição toda a estrutura do clube. Ou seja, se o elenco principal treinar pela manhã, eles vão treinar à tarde. Se o elenco principal treinar à tarde, eles vão treinar pela manhã, ou podem treinar no mesmo turno, em campos separados, mas eles não treinarão com os jogadores que vão estar com o Felipe Luiz. Vamos lá, Zé Wellington, ele tem contrato, porque Zé Wellington e Caio Garcia, esses dois bateram idade, não podem jogar mais no sub-20, tem que ir para o profissional, mas não serão aproveitados. Zé Wellington tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Caio Garcia, até dezembro de 2026. Thiaguinho, até o meio desse ano. Carlinhos até dezembro de 2026 e ele está indo para o Vitória por empréstimo, e o Pablo tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Gente, desses aí, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir, repito, entre aspas, se livrar do Pablo. É um salário altíssimo, muito alto, um jogador que sofre com a questão física, a gente pôde ver isso aí no passado recente. É um jogador que não tem a pretensão de fazer uma mudança drástica na vida dele, pessoal. O que é mudança drástica? Exemplo, ele está morando no Rio, sei lá, ir para Portugal agora. Ele não tem nenhum interesse. Inclusive, mudar de cidade aqui no Brasil, eu acho muito difícil o Pablo aceitar. Ele foi para o Botafogo na temporada passada porque era o Rio de Janeiro, tá? Então, ele tem a vida dele estruturada aqui, a esposa dele é apaixonada pelo Rio de Janeiro, a família dele é apaixonada pelo Rio de Janeiro, o filho dele joga na categoria de base do Flamengo. Eu acho pouco provável o Pablo aceitar qualquer proposta para deixar o Flamengo. Acho que ele vai ficar no Flamengo, e se eu tivesse que arriscar, ele vai ficar no Flamengo até dezembro desse ano e sair de graça. Se eu tivesse que arriscar, óbvio, daqui a uma semana pode chegar uma proposta para ele, e ele gostar da proposta, a família dele gostar, sei lá, ir para a Arábia, não sei. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu ouço, pelo que eu apuro, pelo que eu escuto, acho pouco provável o Flamengo conseguir tirar o Pablo do elenco nesse momento, negociar o Pablo nesse momento. Mas, nos demais, acho que o Thiaguinho nem preciso mencionar, né, que o Flamengo está certíssimo. Caio Garcia, o Flamengo também está certo, tem o Pablo Lúcio que joga muita bola aí, surgindo. O Zé Wellington também, com todo respeito ao jogador, não tem como estar hoje no elenco do Flamengo, é melhor ser negociado mesmo.